Bom dia, bom dia. Eu vou pedir, antes de começarmos, tem 2 carros estacionados à porta da oficina aqui ao lado. Por favor, quem estacionou lá os carros, não pode estacionar em frente à oficina aqui ao lado, está bem? Obrigado. tudo aquilo que nós somos e que nós temos possa louvar a Deus.
nesta manhã aqui juntos. Louve ao Senhor todo meu ser.
ressuscitou, que venceu a morte e tudo conquistou. Ao Deus poderoso eu dou meu louvor, fiel, verdadeiro é o Louva aquele que ressuscitou. Louvo aquele que ressuscitou, que venceu a morte e tudo conquistou. Ao Deus poderoso eu dou meu louvor, fiel, verdadeiro é o meu Senhor. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Louva ao Senhor. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Amém. Tudo o que temos na nossa vida, louve ao Senhor. Amém, amém, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 16: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses, e eu oferecerei as suas libações. O Senhor é a porção da herança, o meu cálice, Ele sustenta a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sob uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins se ensinam à noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Amém? Nós nos regozijamos, nós nos alegramos, nós podemos louvar a esse Deus verdadeiro e poderoso, porque Ele está vivo, amém? E Ele está conosco. E uma das coisas mais extraordinárias é que esse Deus todo-poderoso, que o profeta Isaías diz que tem todo o universo na palma da sua mão, Ele se relaciona conosco e fala conosco individualmente. Então nessa manhã, feche seus olhos agora e talvez traz a sua memória, traz agora algo que durante essa semana tentou roubar a sua paz, algo que tentou tirar-os do eixo, talvez alguma angústia, talvez uma resposta que não saiu ainda, talvez a expectativa de ter aí uma solução. Mas vamos crer que Deus Todo-Poderoso, e que é esse Deus a quem nós louvamos, Ele está atento e Ele ouve as nossas orações. Ó Deus, obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui nesta manhã, por cada família aqui representada. Obrigado porque temos a liberdade, ainda temos a liberdade de louvar ao Senhor neste país. Que possamos anunciar em Portugal que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Que possamos anunciar para a Europa, esse continente que já viveu tanta coisa, tanta história, mas que precisa voltar os seus olhos e o seu coração para Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, com muita humildade, mas também com persistência, com intencionalidade, anunciarmos a esse Deus vivo e poderoso. O mesmo Deus que o salmista já citava e dizia que era a alegria dele, também é nossa hoje. Louve ao Senhor. Que esta mensagem fique gravada nos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então
tão bom louvar a Deus. Eu sempre tenho dito que é bom louvar a Deus, e há momentos que nós louvamos a Deus sozinhos. É o tempo de solitude, é o tempo que nós retiramos para esse relacionamento. Mas esse momento é o momento de nos juntarmos em comunidade, de sabermos que nós não estamos sozinhos. Então olha para o seu lado, para um lado, para o outro, e diz assim: olha, Deus abençoe a sua vida. Eu sei que há pessoas que são mais tímidas, ok? Então fiquem tranquilos com isso. Mas se você puder apenas dizer isso: Deus abençoe a tua vida, um bom dia, que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Todos são bem-vindos nesta manhã. Perceberam alguma coisa diferente hoje? Tá frio? Tá frio? Não vem com essa história que tá frio, não. Quem sentir frio traz um casaquinho, hein? Mas eu acho que tá agradável, não tá? Tá agradável. Então assim, é claro que de manhã mais cedo é mais frio porque tem menos gente. Vamos chegando a esse calor humano, né? Vai equilibrando a temperatura. E é tão bom a gente estar aqui. Amém. Não é pelo ar-condicionado, nós já estávamos muito mais, mas é mais agradável e conseguimos até nos concentrar melhor. Então hoje ninguém pode dormir na hora da mensagem, viu? Minhas tensões baixaram, não tem mais isso, né? Mas é bom a gente estar aqui e saber que Deus é tão maravilhoso e tem pessoas conosco, caminhamos juntos. Quem hoje faz parte de um pequeno grupo aqui? Levanta a mão, que tem ido a um pequeno grupo. Olha, que bom, que gostoso. Então, é tão bom a gente estar junto, não só aqui nesse momento, mas durante a semana, nós estarmos juntos, reunidos nas casas. Nós temos 7 pequenos grupos que estão em vários lugares, não é? E aqui, ao domingo, hoje à tarde, tanto em Passos de Ferreira como em Braga. E hoje o PG lá em Passos de Ferreira vai ser num parque, e eu estimulo isso também. O PG4 já tem feito isso lá na Maia e tem estado também aproveitar o verão, né? Então tem sido bom. Terça-feira nós temos aí vários PGs também em Santa Maria da Feira, na Maia, em Gondim, Pova de Varzim, e na quarta-feira também Águas Santas. Vai ser também no parque essa semana? Vai ser lá no parque também. Então, gente, assim, quem viver perto de uma dessas localidades e quiser estar, procura uma das pessoas. Levanta a mão assim, quem é do pequeno grupo novamente, levanta aí a mão. Então, qualquer pessoa que levantou a mão, você pode perguntar. E essa pessoa vai te ajudar, vai te orientar e vai introduzi-la também nesse tempo. Amém? Mas o que é que nós temos durante a semana? Durante a semana temos só o futebol amanhã, não é? Para todos os homens que gostem de jogar, ou pelo menos acreditam que sabem jogar, podem aparecer, está bem? Se souber jogar muito bem, peço desculpa pelo que vai acontecer. Se não souber jogar bem, é super bem-vindo e está na média, está bem? E vai acontecer em setembro. Ok, em setembro nós teremos a Conferência da Missão Reversa e já temos confirmados, vamos assim dizer, os preletores. São os 7 preletores principais que vão estar nas plenárias, e já temos também 11 pessoas que já estão confirmadas nas mesas de discussão, ok? Eu já enviei um ficheiro no grupo da local, mas eu vou disponibilizá-lo depois também nas redes sociais, para que todos possam ver o programa direitinho, quem são as pessoas, os temas, os subtemas que vão ser discutidos. E vai ser muito importante essa conferência. Lá na parede, naquela parede ali, olha, nós já fixamos ali 6 tabelas, que são, como é que eu vou dizer, equipas de trabalho, equipas de serviço.
E temos ali várias delas, por exemplo, tradução do inglês para o português, do português para o inglês, do inglês para o espanhol. Então assim, nós não queremos ter aqui à frente o tradutor junto com o preletor. Por quê? Porque senão perdemos metade do tempo. Então nós vamos tentar fazer isso, que é a tradução simultânea. Então imagina, se for um preletor que vai falar em inglês, você poderá trazer o teu telemóvel, instalar uma aplicação, pôr os fones e vai ouvir em português. Então nós vamos ter precisamos de pessoas para traduzir do inglês para o português. Pessoas que vão falar em português, e já temos 15, 17, 19 americanos já confirmados que estarão conosco. Então precisamos também da tradução do português para o inglês. E também queremos fazer a tradução para o espanhol e talvez para o italiano, porque nós vamos receber também um grupo que vem da Itália e outro grupo que vem do Luxemburgo. Então assim, imagina, vai ser um evento muito bacana, e não é só um evento, é um tempo de reflexão. Então lá nós temos algumas equipas que precisamos, desde a recepção, encaminhar as pessoas aqui, ajudar a trazer, por exemplo, água. Porque a gente sempre tem os irmãos que têm um coração, vem trazer água para o preletor, mas como uma conferência, nós queremos fazer isso bem organizado. Outra coisa, limpezas. Esse espaço vai estar a ser usado sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã. E domingo de manhã vamos ter um almoço para toda a gente. Então precisamos de uma equipe de limpeza que nos ajude a verificar as casas de banho, a tirar o lixo, ver se tem coisas por aqui e recolher, organizar as cadeiras. Então temos lá também a equipe de limpezas. Estacionamento, vamos receber muita gente de fora, então precisamos organizar o estacionamento. Eu queria até desafiar quem ficar nessa equipe do estacionamento, nós programarmos até para pintarmos as vagas. Nós não tínhamos falado sobre isso. Pintarmos as vagas para que as pessoas possam estacionar mais dentro ali e conseguimos pôr mais carros. E mesmo lá fora, para não deixar parar em frente à casa dos vizinhos. Eu sei que ninguém para na porta dos vizinhos, certo? Mas vai que alguém de fora, que não daqui, desavisado, para. Temos que ter a equipa também para fazer isso. Então, vamos orar por esse tempo. Porque a gente tem falado, gente, de um tempo diferente. A Europa vive um tempo diferente. É o que nós chamamos de diáspora, que é o quê? Temos em Portugal, por exemplo, gente do mundo inteiro, do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, que estão aqui. Outra coisa é como que nós vamos. Hoje ouvimos a aula, participamos da aula sobre evangelismo, o dom de evangelismo. Como nós vamos evangelizar, levar a boa notícia para os portugueses, para os europeus? Eu sei que tem muitos imigrantes que vieram da América do Sul e a nossa cabeça ainda muitas vezes pensa como América do Sul, mas nós estamos na Europa, estamos em Portugal, precisamos virar isso. Como nos comunicar melhor? Como falar com essas pessoas? E também como evangelizar os imigrantes que estão a chegar. Então essa conferência vai nos fazer pensar sobre isso e refletirmos sobre isso. Então você pode fechar os seus olhos? Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado uma oportunidade incrível de estarmos aqui para louvar o Teu nome. Mas queremos aprender mais, queremos, ó Deus, trocar experiências, queremos crescer. E que essa conferência da Missão Reversa seja uma conferência realmente importante, que nos faça refletir e crescer, ó Pai. Abençoa cada um dos preletores que virão, que o Senhor já esteja a ministrar nos corações deles, para que eles possam trazer coisas boas para a nossa reflexão. E para todos os pastores e líderes portugueses e da Europa que estarão também aqui, que nós possamos conversar sobre como baixar as barreiras culturais, como vencer as barreiras linguísticas, para alcançar corações de uma forma simples e de uma forma poderosa com o Evangelho do Senhor Jesus. Obrigado por tudo isso, Pai. Nós oramos no nome dele, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Cadê o André?
André, vem cá, filho. Dá uma palavra aqui pra gente. A gente já falou aqui do ar-condicionado, mas ainda falta pagar uma parte, não é? Então, gente, é muito bom, né? É o primeiro dia que a gente está agora climatizado. Então, assim, ainda mais no verão. Depois vai vir o inverno e também vai climatizar durante o período de inverno. Então, também não vamos passar frio. Mas nós compramos com um passo de fé. E nós precisamos agora terminar, né? E atingir o alvo que nós temos, que no final ficou em 11 mil e quase 12 mil euros, e o target é 12 mil euros. Nós estamos próximo de 9 mil, já entre doação e compromisso, né? E nós fizemos a campanha, então ore e reflita. Se você pode contribuir, contribua. A campanha nós colocamos aqui como se cada um pudesse se comissionar, né, se comprometer em contribuir em 4 parcelas, para não ficar pesado para ninguém. E é isso. Nós já agradecemos de antemão e sabemos que Deus é fiel e que nós vamos conseguir atingir. Amém. Amém? Pronto, vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, vamos poder agora também dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E esse momento nós entendemos assim, gente: se todos nós, todas as famílias forem dizimistas, fiéis, nós não precisamos fazer campanha nenhuma. Mas infelizmente ainda não temos todas as famílias comprometidas financeiramente com a obra do Senhor. E isso nos faz também fazer algumas campanhas. E por isso nós falamos, ser fiel ao Senhor, e vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E se também puder fazer uma oferta especial de amor para nós quitarmos também tudo isso, nós então também agradecemos desde já. Que Deus nos abençoe e que Deus multiplique os valores e os recursos que já são dele, em nome de Jesus. Deus de Abraão,
uma das formas mais bonitas de Deus mostrar a sua fidelidade para connosco é a quantidade de crianças que Ele tem trazido até à igreja. É muito bom ver estas famílias a crescer, não só em número, mas também em graça. E eu vou chamar aqui à frente todas as crianças até aos 9 anos. Não esquecer que até aos 3 anos pedimos sempre que os pais possam tomar conta das crianças. Nós hoje ainda não temos o ar-condicionado a funcionar numa das salas, então não vamos ter sala kids, ok? Então vamos ter duas salas, salas babies. Não vamos ter a sala dos babies, mas vamos ter as duas classes do culto infantil a funcionar, está bem? E também nós focamos sempre nas crianças, mas também temos de ser muito gratos a Deus porque Ele separa pessoas, homens e mulheres, para que chegue a este momento do nosso tempo aqui e há sempre pessoas que prepararam alguma coisa muito especial para estar com as crianças. Eu vou pedir, podes orar? Senhor, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui mais um dia. Só que não é mais um dia, Senhor, é um novo dia que o Senhor fez. Um novo dia que o Senhor fez, o Senhor tem planos para esse momento com os kids. Pai, eu represento aqui, eu e meus irmãos que vamos servir. Eu oro a Ti, Senhor, para que nos use, para que encha a nossa boca com as palavras certas, com aquilo que essas crianças precisam ouvir nessa manhã, Pai. Oramos por cada uma delas, o Senhor conhece o que nós vamos ensinar a elas essa manhã. Nós vamos ensiná-las sobre oração de poder. Elas vão ouvir sobre Elias. E eu oro, Senhor, para que dentre essas crianças se levantem profetas do Senhor. Eu oro para que daqui, Senhor, saiam homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença nessa terra. Então, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus.
Podemos sentar? Bom dia. Aproveitando esse momento aqui maravilhoso, né, de filhos, de discípulos de Jesus, eu quero convidar meu marido aqui para... Era para ela falar sozinha, né? Mas tudo bem. Uma só carne é assim, gente. Vamos embora. A gente quer passar aqui para vocês no momento missionário, no qual a igreja local está se empenhando, está se envolvendo com inúmeros projetos, né? Está sendo convidado aí. O João tem trazido coisas novas para a gente e a gente abraçou a causa. E eu quero, nesse momento, rapidinho, só falar missão. É um ato de enviar, de ser enviado, é algo que você tenha propósito maior em fazer. Então, é nesse propósito, o alvo nosso é Cristo, então é nesse propósito que a gente está caminhando para isso. Para introduzir, eu quero ler um texto com vocês de Romanos 8. Geralmente, o texto mais usado para falar sobre missões é Mateus 28, que é o grande comissionamento. Mas o Espírito Santo colocou esse texto no coração da Rafaele e nós queríamos compartilhar ele com vocês, que é Romanos, capítulo 8. Versículo 9, 14 e 19. Exatamente. Então, deixa eu só achar aqui. O 9. Mas vocês não são controlados pela vossa natureza humana, mas pelo Espírito, se é que o Espírito de Deus vive em vós. E se alguém não tem na sua vida o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. Agora o versículo 14. Porque todos os filhos de Deus deixam-se conduzir pelo Espírito de Deus. E agora o 19. 19. Aqui. Porque toda a criação espera com ardente esperança esse dia futuro em que Deus dará a conhecer os seus filhos. É isto. E tem tudo a ver com o momento que a gente está desde a escola do estudo bíblico, né? Do que é ser um evangelista, de todas essas músicas que cantaram aqui. Essa então de o Pai nos adotou, esse texto fala literalmente sobre isso. Nós não somos mais órfãos, mas somos filhos de Deus. E nós estamos aqui querendo convidar a igreja, porque existe uma estatística que aqui em Portugal tem 92% de pessoas que se dizem cristãos, mas não são aqueles praticantes, né? Eu me declaro cristã, mas não sou praticante. E apenas 20% desses se dizem praticantes. Então, olha quanta gente aí tem para ser evangelizado nessa terra, né? Então, nós estamos aqui, né, eu e Davi aqui representando tantos outros, para convidar a igreja mesmo a estar orando por Portugal, que tem tantos... o João já falou, pessoas de tantas culturas nesse lugar, para estar orando por Portugal, estar encorajando a igreja mesmo, pedir a Deus estratégia para estar alcançando essas pessoas, para que a gente possa verdadeiramente fazer aquilo para que nós fomos chamados, a nossa missão, o nosso propósito maior. E eu quero, de fato, que a igreja de Cristo, que nós como discípulos de Jesus possamos fazer isso, né? Dia após dia, e que a gente possa manifestar em nós, que somos filhos de Deus, para essa criação que tanto deseja ardentemente. Eles não sabem o que é, aquele vazio que está no nosso coração ali, e a gente não sabe o que é a falta de Jesus. Então, que nós, como os filhos de Deus, possamos mostrar para essa criação a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Amém. Quem não esteve hoje, né, no estudo bíblico, o Dudu
foi inspirado pelo Espírito Santo, não podia vir dele, né? Não vai vir nada bom do Dudu. De Cadê nós meu nunca amigo? mesmo. Tô brincando com meu amigo. E ele usou o exemplo de transbordar, né? Uma jarra com água e essa água alcançar, né? Ali o que está ao redor dela. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que sejamos, em primeiro lugar, cheios do Espírito Santo, para que possamos nos parecer com Jesus, para que nós possamos fazer discípulos à imagem e semelhança dele. Os discípulos não são nossos, os discípulos são de Cristo. Antes disso, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos esses discípulos. Amém? Eu queria convidar a igreja de fazer um grupo aí de 3, 5 irmãos, só para estar orando uns 3 minutinhos por Portugal, pedindo a Deus estratégia. Vamos fechar os nossos olhos e estar orando. Eu vou dar esse tempinho para vocês e depois a gente faz esse fechamento aí. Amém? Vamos orar. Pai, juntos aqui como a Tua igreja, nessa manhã, nós queremos profetizar, Senhor, e declarar sobre esta nação a Tua salvação, Pai. Te pedimos que o Senhor possa nos usar, onde quer que estejamos, Pai. Usar como uma referência da Tua pessoa, uma referência de Cristo, que a igreja, Senhor, que se reúne aqui, possa ser um referencial, Pai, junto com todos os nossos irmãos, independente, Senhor, de qualquer estatística, Senhor, humana. Senhor, nós queremos que o Teu reino seja estabelecido em nós e através de nós, Pai. Que essa igreja seja uma igreja viva, uma igreja cheia, Senhor, dos Teus dons, dos Teus frutos, Senhor. Que a Tua presença possa ser a marca, Senhor, da Tua igreja aqui em Portugal, Pai. Não só em Portugal, mas em todos os países da Europa e em todas as nações, Senhor. Nós queremos, de fato, Senhor, sermos discípulos, Senhor, verdadeiros, fiéis, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Que o Senhor, mesmo com toda a nossa dificuldade, Senhor, que o Senhor possa ser em nós e através de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos que estão envolvidos, Senhor, nesse ministério diretamente, Senhor, de missões, mas que a Tua igreja aqui, Senhor, não só aqui, mas em todo o território nacional, possa perceber a importância disso, Pai. Muito obrigado pelos nossos irmãos de outros países que também estão envolvidos conosco nesse projeto. Muito obrigado, Senhor, e que isso seja algo vivo, Senhor, e real em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
Muito bom podermos ter esse tempo de oração. Quero convidar a Érica para vir aqui à frente. Eu convidei a Érica porque ela disse que estaria com a família em uma viagem. Viajaram em vários países, chegaram a Portugal, estão ontem e hoje aqui conosco. E eu falei, então, Érica, fiz um desafio. Você podia pregar no domingo. E ela, mas levou um susto, orou e Deus falou, vai. E ela aceitou o desafio. A Érica é uma amiga, gente, de muitos anos. Não que nós tenhamos muitos e muitos anos. Nós nos conhecemos em 1992. Façam as contas aí. Então, é uma amiga de longa data. Ela vai apresentar a família, sua mãe também, que... Ela, cadê o Eduardo? Ela é testemunha de que eu fui magro. Eu trago aqui testemunha de que eu já fui magro. Pronto. Mas assim, a Érica é uma amiga e já vive há mais de 20 anos também nos Estados Unidos, casou, depois ela vai apresentar, pronto, os amigos também que estão aqui com ela hoje, e que Deus a use poderosamente. E eu creio que Deus já pôs no seu coração uma palavra e que ela seja luz e bênção para nós hoje. Amém? Senhor, obrigado pela vida da Érica, obrigado, meu Deus, porque ela está conosco aqui, ela e a sua família. Obrigado, meu Deus, pelo tempo que temos tido de matar saudade, de lembrar de histórias e também de perceber que o Senhor tem novas histórias para as nossas vidas. Obrigado por tudo isso, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada, pastor João, é uma imensa honra. Como ele disse, foi uma surpresa para mim esse convite, porque eu não sou pastora, eu não estou acostumada a pregar, mas eu aceitei o desafio confiando no empoderamento do Espírito Santo, porque quando Ele chama, Ele também capacita. Então é confiada na força do Espírito Santo que eu estou hoje aqui para compartilhar com vocês da palavra de Deus. Estão me acompanhando aqui o meu esposo, Maurício, que está ali gravando. E nós vivemos a nossa vida, né, nesse binômio entre as nossas escolhas, através do livre-arbítrio e a soberania de Deus. E eu jamais imaginei imigrar, jamais imaginei, mas eu fui fazer o meu inglês para fazer o meu mestrado na época, e em praticando o meu inglês, acabei conhecendo o Maurício num site cristão em inglês, e acabamos nos casando, estamos casados há 21 anos, e Deus me abençoou então através desse casamento com a Amanda. Cadê a Amanda? Está lá no cantinho com a Amanda, que tem 13 anos, o Nicolas, que tem 9 anos, quase 10. Hoje está comigo também a minha querida mãe, que foi a minha educadora religiosa, aquela pessoa que orava comigo e lia a Bíblia comigo enquanto criança todos os dias, e lia a revista da escola dominical. Está sendo um prazer trazê-la conosco nessa viagem. E hoje eu estou aqui também cercada de outras pessoas muito especiais para mim. Deus primeiro me chamou para trabalhar com a música. Eu fui ministra de música em várias igrejas no Brasil e nos Estados Unidos. Trabalhei na educação musical mais particularmente. Trabalhei no seminário do Batista do Sul do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E então, quando eu fui para os Estados Unidos e me tornei mãe, eu senti o chamado de Deus para ser mãe de tempo integral. E por 2 anos e meio, quase 3, eu acho, eu fui mãe de tempo integral. E aí entrei numa crise de identidade total lá. Tentei voltar para dar aula de música, mas eu estava sentindo no meu coração que não era mais aquilo. E eu falava assim, Deus, me mostra o que Tu queres de mim e eu vou fazer. E aí comecei a ajudar um primo que estava desempregado a conseguir um emprego e descobrir. Eu nem sabia que essa profissão existia. A profissão de career coaching.
E eu resisti muito, mas através de uma pregação eu entendi que Deus estava me chamando para esse propósito, né? Eu consegui ajudar o meu primo e através disso Deus me mostrou que Ele queria me usar de uma nova forma, que Ele tinha um novo propósito para essa nova fase da minha vida. E aí eu comecei a atuar como career coach lá nos Estados Unidos e achei, ok, essa é a visão de Deus, tá, acabou, agora eu sei, é isso. Até que Deus me mostrou que Ele tinha algo mais para mim ainda. E quando uma pastora veio fazer o processo de career coaching comigo, e eu descobri que ela estava meio perdida, e eu falei assim, vamos fazer uma descoberta do seu propósito? E aí eu comecei a usar a Bíblia, porque como ela era pastora, eu me sentia à vontade de misturar coaching com Bíblia, e o negócio pegou fogo. E eu falei para Deus assim, Deus, eu não sei o que é isso, mas o que quer que seja, eu quero mais disso. E como não há coincidências para Deus, naquela semana eu levei os meus filhos para o ensaio do coro infantil na igreja. E a igreja estava vendendo alguns livros que a biblioteca não queria. Qual foi o primeiro livro que eu peguei na minha mão? Coaching Cristão. Eu não sabia que o coaching cristão existia. E aí eu peguei aquele livro e falei assim, eu não acredito. E eu comecei a folhear o livro e eu falei assim, foi isso que eu fiz com a pastora e eu nem sabia que existia. Mas essa mistura da Bíblia com o coaching, né, é uma coisa que foi muito explosiva. E então, depois de uma longa batalha contra o câncer que eu tive com meu esposo, no ano de 2024, estava planejado para 2023, mas Deus queria que eu passasse pelo vale primeiro. Em 2024, eu lancei a Pursuing the Abundant Life, que a gente chama de PAU. PAU em inglês significa meu companheiro, meu amigo. E então a gente trabalha na Academia da Identidade do Propósito e a nossa visão da roda da vida que é usada por aí, na qual a espiritualidade é simplesmente uma faceta da vida. Na visão da PAU, a gente entende a espiritualidade como centro. O centro que dá sabedoria, o centro que dá energia espiritual, o centro que dá a direção do propósito. E através desse centro, dessa conexão profunda espiritual com Deus, através da implementação de disciplinas espirituais de uma forma muito prática, então a gente revê todas as outras áreas da vida de acordo com a palavra de Deus e aprende a planejar a sua vida estrategicamente para viver a vida mais abundante possível. Não é? João 10:10 diz que Deus veio para nos dar vida e vida abundante. Essa foi a vida que Jesus prometeu. E se você hoje aqui não está vivendo uma vida abundante em Cristo, é porque você não está ainda aplicando toda a verdade bíblica, todas as suas áreas da sua vida de uma forma intencional. Então, eu quero convidar você para que você invista em viver uma vida mais abundante em Cristo. E hoje eu tenho aqui o prazer imenso de me encontrar pela primeira vez com o Túlio e com a Milena. Por favor, fiquem de pé. Eles participaram da Academia da Identidade do Propósito, porque é via internet, então você pode participar. Eles moram aqui em Figueira e viajaram 1 hora. Então, essa história toda foi para explicar o porquê deles estarem aqui, né? Nós estamos nos encontrando pela primeira vez, cara a cara, né? A gente se viu muitas vezes online. E também tenho o prazer de ter aqui hoje uma conterrânea lá do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, querida Priscila, que é missionária. Ela foi missionária na Itália por muitos anos e ela está agora aqui em Lisboa, implantando um trabalho maravilhoso com refugiados. Ela é psicóloga, ela tem um livro lindo para apoiar psicologicamente as crianças de refugiados, recuperar essas crianças dos traumas, e ela está desenvolvendo um trabalho lindo ali em Lisboa. Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu estou me sentindo super em casa com o pastor João, que eu conheço há anos, né? Com a Priscila,
com a Milena, o Túlio, a minha família e com os meus conterrâneos de Portugal. Eu vou dizer assim, porque Portugal é pai do Brasil, né? Então, eu estou me sentindo em casa. Fui visitar o Castelo Guimarães e mandei para minha família, olha aqui o nosso castelo aqui. Estou visitando aqui o nosso castelo, né? Eu tenho o sangue Guimarães, Xavier, Abreu, Santos, todo mundo com um pezinho aqui em Portugal. Então, estou me sentindo em casa também, porque vocês são todos meus parentes, sejam vocês do Brasil, de Portugal, e na família de Deus somos todos irmãos, não é? Em Cristo Jesus. Então, estou me sentindo assim, super em casa. E a mensagem que Deus colocou no meu coração tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar. Tem a ver com as idas e vindas que Deus coloca na nossa vida, né? Eu jamais imaginaria morar nos Estados Unidos, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui hoje em Portugal pregando, eu nem sou pregadora, não sei jamais imaginaria isso. Mas Deus me trouxe aqui com um propósito específico. E eu quero convidar vocês para observar ao longo da história bíblica como Deus usou diversas pessoas e como Deus usou a deslocação geográfica de várias pessoas para executar o plano de salvação de Deus. Para que Ele pudesse trazer Jesus ao mundo e então salvar o mundo, não é? O nosso Deus, Ele é um Deus global. Ele é um Deus que ama o mundo. João 3,16 diz isso muito claramente, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa questão aí de países, isso é uma coisa que muda com a história, né? Às vezes, as divisas entre os países vão mudando. Isso é coisa que o homem criou. Mas Deus criou o mundo inteiro. E em Deus não existe português, não existe brasileiro, não existe ucraniano, não existe angolano, açoriano, seja lá o que for, não é? Porque Ele é o Pai de todo mundo. E a visão dEle para a sua igreja, a visão dEle para o povo dEle, sempre foi uma visão global. E a gente vai ver que ao longo do Antigo Testamento, conforme Deus foi criando todo esse processo do plano de salvação e colocando essa história em segmento, Deus usou inúmeras vezes imigrações diversas para que seu plano pudesse acontecer da maneira que Ele queria que acontecesse. Eu nunca tinha parado para perceber isso na Bíblia, mas agora, como imigrante, eu passei a ver a Bíblia de uma maneira diferente e me dei conta que muitos dos grandes líderes da Bíblia, eles eram imigrantes. Se a gente começar aí com Abraão, né? Foi o primeiro chamado, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Começou com essa primeira imigração. E aí a gente sabe de toda a peregrinação do povo de Israel que foi parar no Egito, não é? Por causa da fome, e José, como imigrante, se torna um grande líder ali e salva a humanidade da fome, salva os seus irmãos da fome. E a gente vê depois com Esther, com Esdras, com Neemias, como ele usou vários processos imigratórios no seu plano de salvação. Noemi, Ruth, não é? Daniel. Jesus, a própria família de Jesus teve que emigrar para o Egito para fugir de Herodes e tiveram que ser imigrantes na terra do Egito. O apóstolo Paulo, que saiu pregando por aí o evangelho em toda a Europa, inclusive, né, em parte da Europa. E mesmo depois, durante o período da igreja primitiva, né, o meu esposo é egípcio e a família dele é ortodoxa cóptica. E segundo a tradição, o apóstolo Marcos viajou até o Egito e fundou aquela igreja cristã ali no Egito, que existe até hoje. Então, vocês veem como
todos esses processos imigratórios fazem parte do plano de Deus. E hoje eu quero que você observe, através da vida dessas pessoas, como Deus usa esses processos imigratórios, tanto para fortalecer as pessoas nativas que entraram em contato com essas pessoas, quanto para também transformar essas pessoas que imigraram, não é? E usá-las no seu plano de salvação. E eu espero que, conforme a gente vá observando essas pessoas, você esteja se perguntando: por que Deus me trouxe aqui, para a Igreja Batista local, aqui em Portugal? Por que eu estou aqui neste momento? Não é por acaso. Deus tem um plano na minha vida, aqui, hoje, dia 27 de julho de 2025. Você não está por acaso aqui. Eu não estou por acaso aqui. E eu te convido a pensar: qual é o plano de Deus para a minha vida? Como Deus quer usar a minha vida no plano de salvação que Ele tem para Portugal, para o Porto, para a Europa e para todo o mundo. Então vamos começar com Abraão, como eu disse, né? Aqueles que têm suas Bíblias aí, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. E eu vou ler aqui na versão brasileira, não sei quão diferente é na versão portuguesa, mas acompanhem aí em suas Bíblias, Gênesis capítulo 12, e eu vou ler dos versículos de 1 a 3. É o chamado de Deus para Abraão e a promessa que Deus faz a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em primeiro lugar, vamos observar como Deus usou Abraão para começar o seu plano de salvação e formar uma nova nação. Deus tirou Abraão de sua família, numa terra que era uma terra que adorava vários deuses, era uma terra poligâmica, era uma terra com hábitos e costumes e culturas e tradições que não condiziam com o que Deus queria e com o plano de Deus para a nação que iria trazer o seu filho ao mundo. Deus precisava que Abraão abandonasse a sua família e a sua terra, porque Deus queria fazer uma grande transformação no mindset de Abraão, não é? Na sua mentalidade, na sua forma de ser, de pensar e de agir. Deus queria formar uma nova nação, transformada, com hábitos diferentes dos hábitos, das culturas desses povos antigos. Deus queria formar uma nação que acreditava no Deus único, não é? Que servisse a Ele e que tivesse princípios éticos e princípios comportamentais que fossem adequados à visão de Deus para o que é melhor para as nossas vidas. Não é? Então, Abraão é convidado a sair da sua terra e da sua parentela, para que Deus começasse um processo de transformação interna nessas pessoas. Eu fiquei encantada aqui com a EBD, eu fiquei encantada aqui com a palavra da irmã que fez o momento missionário, porque tudo que eles falaram tem tudo a ver com isso, não é? Deus nos chama para ser filhos, e para sermos filhos de Deus, primeiro nós precisamos passar por um processo de transformação, para que nós nos tornemos mais como Cristo,
Não é? Nós fomos feitos à imagem de Deus e o pecado destruiu um pouco dessa imagem. E a gente precisa, então, quando se converte, resgatar a imagem de Cristo em nós, a imagem de Deus em nós. E muitas vezes, um dos empecilhos para que essa transformação aconteça é o nosso apego à nossa cultura. A cultura do nosso país, ao modo de viver com o qual nós estamos acostumados e o modo de viver com o qual a nossa família está acostumada. Mas o propósito de Deus para a sua vida no plano de salvação passa por um processo de transformação radical. Se essa igreja aqui é para ter o maior impacto que ela pode ter, você vai precisar passar por uma radical transformação no seu modo de ser, de pensar e de agir. Existe o modo português de fazer as coisas, existe o modo brasileiro de fazer as coisas, existe o modo africano de fazer as coisas, existe o modo italiano, o modo francês, o modo ucraniano, mas Deus está te chamando, quando Ele te convida a aceitar Jesus Cristo, para um novo modo de vida, que não é nem o italiano, nem o brasileiro, nem o português, mas é o modo de Deus. É uma nova identidade baseada em Cristo e não baseada em costumes culturais, em costumes familiares, em nada disso. É um convite radical para a gente esquecer quem a gente era, em todos os sentidos, e sermos transformados profundamente na imagem de Cristo, para que então a gente possa ser usado no plano de salvação que Deus tem para todo mundo. Então, o que a gente observa em Abraão? Que Deus tira ele do meio da sua cultura, tira ele do meio da sua família, para que então, longe dessas influências, Deus pudesse formar um novo homem. E esse novo homem era tão radicalmente diferente que Deus teve que mudar o nome dele, né? De Abrão para Abraão. E mudou também o nome de Sarai para Sara. Não é? Essa transformação no nível da identidade foi tão profunda que exigiu uma mudança de nome. Qual vai ser o seu novo nome? Nessa nova transformação pela qual você vai passar. Quais são os hábitos que você precisa modificar? Muitas vezes a imigração gera em nós esse impacto, não é? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu me confrontei com a cultura dos Estados Unidos e comecei a observar a minha própria cultura brasileira com olhos externos. E percebi que tinha algumas coisas na minha cultura brasileira que eu fazia assim, até mesmo na minha cultura evangélica brasileira, que eu precisava rever, que eu não percebia, mas se eu fosse perceber assim, bem de pertinho, não estava totalmente alinhado com aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu fui criada num lar evangélico, meus pais sempre foram muito fiéis a Deus e sempre se esforçaram por nos criar de acordo com os princípios da palavra de Deus, mas até mesmo nesse contexto, houve um momento na minha vida em que eu tive que parar para repensar alguns detalhes que talvez estavam escapando a eles. Né? Porque eles não são perfeitos. Eu também não sou perfeita e meus filhos depois vão achar coisas que eu fiz que talvez não tenham sido tão perfeitas quando comparadas com o modelo divino para as nossas vidas e para as nossas famílias. Né? Então, se Deus te colocou numa comunidade internacional, né? O pastor João me disse que aqui nós temos 40% de portugueses, 40% de brasileiros e 20% de várias outras nacionalidades. Se Deus te colocou aqui nessa comunidade internacional, Ele tem um propósito. Em estando em contato com culturas diversas, você vai ser forçado a encarar, talvez, certos costumes da sua identidade cultural que precisam ser modificados. E Deus nos chama para essa transformação radical, a sua imagem
né? Não de acordo com o modo de algum país, mas de acordo com a nossa cidadania divina e celestial que nos é dada como filhos de Deus. E é isso que a gente aprende com Abraão. Vamos mais à frente um pouquinho. Em segundo lugar, vamos observar um pouquinho como Deus usou Moisés, né? Depois de Abraão, veio Isaac, veio Jacó, que teve os 12 filhos, que foram a base das 12 tribos, né? Eles foram para o Egito. José se destaca lá no Egito, salva todo mundo da fome. E aí aparece a história Joquebede e Miriam, que colocaram Moisés no rio para salvá-lo de Faraó, que estava matando os meninos hebreus, né? E aí ele é recebido pela princesa egípcia, e ele depois é levado para sua mãe, e ele é criado nos primeiros anos pela sua mãe, mas depois Deus o leva para o palácio. E lá no palácio, ele é criado no meio de grandes líderes. Deus precisava que Moisés fosse um grande líder. Então ele levou Moisés para dentro do palácio, onde os maiores líderes da nação do Egito estavam. O Egito, que era a grande potência da época, não é? O Egito, que tinha muito conhecimento científico, de medicina, de engenharia. E Deus colocou Moisés no centro dessa civilização super desenvolvida para a sua época. Porque Deus queria formar um grande líder que ia salvar o seu povo da escravidão e que iria conduzir o povo para a terra prometida e que ia implantar a base do pensamento do povo de Deus. Foi através de Moisés que Deus transmite as leis que embasam o nosso pensamento ético, o nosso pensamento jurídico, o nosso pensamento comportamental e que influencia até hoje todo o direito em todas as partes do mundo. Não é? Foram as primeiras leis dadas por Deus. Deus estabeleceu um novo calendário. Né? Deus estabeleceu um calendário com tempo para descanso, com tempo para festa. Deus criou várias festas no calendário. Deus criou rituais. Ele explicou o que era certo, o que era errado na sua visão como Deus. Através de Moisés, ele reformulou todo o modo de ser, pensar e agir que deu base ao povo israelita. E é interessante observar que Moisés provavelmente vivia uma crise de identidade cultural muito grande, porque ele era um israelita. E ele vivia no meio do povo egípcio. Naturalmente que ele tinha cara de israelita, ele não tinha cara de egípcio. Então ele sabia que, na verdade, embora ele tenha sido criado como egípcio, ele não era egípcio. Então ele não se sentia egípcio porque ele não era igual aos egípcios. Mas, ao mesmo tempo, embora ele tivesse o DNA do povo hebreu, ele foi criado pelos egípcios. E ele foi exposto a uma forma de ser, pensar totalmente diferente do povo de Israel. Mas Deus precisava fazer isso, porque provavelmente com a escravidão, o eu do povo israelita estava muito massacrado. E eles criaram meio que um mindset de pessoas escravas e oprimidas. Deus precisava de alguém que tivesse uma mentalidade diferente, de líder, né? Para que ele então pudesse conclamar o povo e fazer o povo ter a coragem de enfrentar Faraó e de sair da terra do Egito e de abrir mão do que tinham, né? Porque, por pior que seja, nosso cérebro gosta do que é comum. E para aquele povo, o Egito era a realidade mais comum, era a zona de conforto deles. Eles foram criados ali. E por pior que tivesse sido a escravidão, para eles sair e abrir mão do que eles tinham ali, foi um ato de coragem, um ato difícil. E a gente vê lá no deserto, quando eles começam a ter saudade das cebolas do Egito. E por que você trouxe a gente aqui para passar esse perrengue todo no deserto, né? Então, a gente vê com Moisés que Deus usa
imigrantes. Às vezes nós, como imigrantes, podemos nos sentir impotentes e desencorajados por causa da nossa posição de imigrante. Mas eu quero que vocês observem como na Bíblia Deus usou imigrantes como José, como Moisés, para terem um papel fundamental no plano de salvação. E talvez você não saiba, mas Deus tem um plano específico para você. Pode ser um plano de apoio, pode ser um plano de liderança, pode ser um plano de liderança de um grupo pequeno, pode ser um plano de liderança de um grupo maior, pode ser que Deus tenha um plano para você como missionário, realmente, para ser aquele que vai sair daqui e vai correr pelo mundo, né? Mas Deus tem um plano, e você não pode deixar a sua condição de imigrante fazer você acreditar que você nunca vai dar em nada, que você nunca vai ser bem-sucedido, que você não pode ser usado no plano de Deus. Deus pode te usar de uma maneira surpreendente. E Deus tem um plano em cada vida. A gente sabe disso. Então, assim como Deus usou Moisés como imigrante, assim como Ele transformou Moisés num grande líder, né? E teve uma outra grande transformação para Moisés, foi quando ele realmente assume a sua identidade israelita, e ele vê o israelita sendo maltratado e ele mata o egípcio, não é? E ele perde a cabeça e ele mata. E aí Deus tem que trabalhar em Moisés para transformar ele de um assassino, de uma pessoa que tinha um temperamento explosivo e que não se controlava, em um homem que depois foi dito na Bíblia que ele era um dos homens mais mansos que houve na terra. Como é que um homem que foi violento ao ponto de matar se tornou um homem manso e um dos maiores líderes de Israel? E essa é uma mensagem para a gente também, porque às vezes a gente vem com uma carga negativa de coisas que a gente fez no passado, que a gente sabe que são erradas e carrega aquela culpa. E em Moisés nós vemos também que Deus quer usar pessoas no seu plano de salvação que têm passados negros, que fizeram coisas erradas, porque Deus tem o poder de transformar. Como eu disse antes, Deus nos chama para uma transformação radical. Então, não importa o que você fez no seu passado de errado, Deus tem o poder de transformar você, não é? Deus levou Moisés para o deserto, ele ficou apacentando rebanhos no meio do deserto, que deve ter sido uma escola para ele aprender a apacentar no deserto, e a gente sabe o resto da história, como foi, e como tudo aconteceu, e como Deus mostrou o seu poder de uma maneira miraculosa, poderosa, maravilhosa, e fez coisas assim excepcionais que nunca mais foram feitas, né, na história através de Moisés. E assim como ele fez assim com Moisés, ele quer fazer com você e usar você no seu plano de salvação. Caminhando um pouquinho mais na história da Bíblia, vamos observar como Deus usou Esther para salvar o seu povo de, novamente, uma grande ameaça de morte e de exterminação. A gente sabe que Amã era um auxiliar do rei e que ele queria matar todos os judeus, né? Então vamos pensar quem era Esther e como Deus usou Esther. Esther era uma mulher, em primeiro lugar. E a gente sabe que nos tempos antigos, a posição da mulher era uma posição muito difícil. Ela não era vista de uma forma igual. Ela era vista como um subser, como uma possessão masculina, como propriedade. Ela não tinha educação, porque o acesso à educação era vedado às mulheres. Os homens estudavam, aprendiam a ler e escrever, se aprendiam, né? Havia muito analfabetismo em geral, mas ela não tinha acesso à educação. Uma vez eu vi um vídeo do professor de teologia e hebraísta, Luiz Saião. Quantos de vocês conhecem o professor Luiz Saião? E ele falou uma coisa muito engraçada sobre Esther. Ele falou assim, pensa na situação de Esther. Tudo que Esther sabia era só sobre creme e Victoria's Secret. Era só o que ela sabia de creme e Victoria's Secret. Mas essa vida que aparentemente poderia ser uma vida sem sentido e sem propósito, uma mulher imigrante,
sem educação, né? Foi colocada como rainha. Mas mesmo como rainha, o poder dela era limitadíssimo. Ela não podia nem procurar o marido. O marido dela tinha várias concubinas e passava meses e meses sem convocá-la à presença dele. Então, nem falar com o marido ela só podia falar com ele se ele a convocasse. Ela não tinha poder nenhum. Ela estava numa situação, talvez, em que ela se sentisse totalmente impotente, sem poder algum sobre a sua própria vida, quiçá sobre a nação de Israel. Mas Deus usa essa mulher improvável, né, para salvar o seu povo. E o rei dá a ela o poder de fazer o que ela quisesse para salvar o povo de Israel. Então, meus irmãos, a gente poderia ir aqui pela Bíblia toda, né? Mas eu sei que os irmãos querem almoçar, e eu também, e eu tenho que pegar um avião amanhã às 6 da manhã. Então, a gente vai parar por aqui nesses 3 exemplos, né? Então, a gente vê que com Abraão que Deus quer transformar a nossa identidade para além das nossas identidades culturais, para uma identidade celestial. Ele nos convida a abrir mão de quem nós somos e a sermos transformados na identidade de Cristo para fazermos parte do plano de salvação. A gente vê com Moisés que Deus usa imigrantes, que Deus usa pessoas com crises de identidade, que Deus usa pessoas que cometeram crimes até, e Ele transforma essas pessoas, né? A gente vê com Esther que não é sobre o nosso poder, que Deus usa pessoas que aparentemente são impotentes, que não têm nenhum poder, que não têm nenhuma educação, e Ele transforma essas pessoas em pessoas poderosas para fazer parte do seu plano de salvação. Então, a pergunta que nos resta aqui é a pergunta que eu fiz no início. Como Deus quer usar você no seu plano de salvação? A grande comissão é para todos nós. Não é só para os missionários. E Deus tem um plano. Se você está hoje aqui, Portugal, na Igreja Batista local, é porque Deus tem um plano para você aqui. Você sabe qual é esse plano? Talvez você já esteja ativo aqui. E isso é muito bom. Continue firme, não se desanime. Mas talvez você esteja meio perdido aqui. Você esteja meio paradão assim, meio achando que é só vir à igreja e sentar aí no banco, né, e ficar parado. Deus hoje está te convidando para que você seja uma bênção. Deus primeiro te convida para uma transformação total e Ele te abençoa para que você viva uma vida abundante em Cristo. E depois Ele te convida a dividir essa bênção para abençoar o mundo inteiro através da sua vida. E numa comunidade internacional como essa, numa Europa tão diversa, o teu potencial para abençoar o mundo é ainda maior. E as oportunidades para isso são ainda maiores. Porque você tem contato com pessoas do mundo inteiro. E às vezes Deus vai falar ao coração de uma pessoa aqui na Europa que vai então levar essa mensagem adiante em outros países, voltando para a sua terra natal ou indo em frente em direção a outros países. Mas você precisa, para isso, estar em contato com essas pessoas, né? Eu não sou pastora, como eu falei, nunca estudei grego, mas já ouvi de vários pastores que a melhor tradução para a grande comissão é indo pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, não é que Deus necessariamente queira que você saia de onde está e vá para um lugar distante, mas onde Ele te colocou, à medida em que você vai pelo mundo, no seu dia a dia, Ele quer que você seja uma bênção para esse mundo. Ele quer que você compartilhe a mensagem do Evangelho. E em fazendo isso, na verdade, você está impactando o mundo todo. Porque se todos viverem a verdade do Evangelho, o mundo será um mundo melhor para ser vivido. Então, o desafio hoje é para que você
Aceite o convite transformador de Deus. Deixe Ele transformar a sua identidade. Entenda o propósito dEle. E seja uma bênção. E para que tanto Deus abençoe. Muito obrigada, pastor João. Me sinto muito honrada pelo convite. Amém. Vou fazer uma curta oração. Querido Deus, eu peço que Tu derrames agora uma unção especial do Teu Espírito na vida de cada pessoa aqui na igreja local. Tu estejas fortalecendo a liderança do pastor João, da Priscila e de todos os líderes dessa igreja. Tu estejas ampliando a visão, dando sabedoria, dando direção, e que esta igreja seja uma bênção, Senhor, aqui em Porto, para todo Portugal e para todo o mundo. Tu estejas abençoando essa conferência missionária que vai acontecer em setembro. E que essa igreja seja verdadeiramente uma potência na transformação e uma fonte de bênção para todo mundo. Amém. Amém? Amém? Isso porque ela não é pregadora. Imagina se fosse. Obrigado, Eric. Que Deus continue abençoando a tua vida, família, não é? E que possamos usar aquilo que aprendemos hoje, que ouvimos da palavra, para realmente tomarmos decisões. Deus tem muita coisa a fazer. Aos portugueses que nasceram e nunca saíram desta terra, Deus tem para vocês um desafio. Ganhem os seus. Amém? Aos imigrantes que vieram para cá, e Deus nos juntou aqui, nós estamos aqui porque Deus nos trouxe para cá, e há um propósito nisso, amém? Então juntos, independentemente de homens ou mulheres, jovens ou adultos, independentemente das nacionalidades, temos uma cultura do reino de Deus, e é isso que nós ouvimos, e somos desafiados a vivermos nessa nova dimensão com Jesus Cristo. A local, nesse plano global de Deus, é algo incrível. Vamos ficar em pé, vamos cantar esta última canção e que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.